Nosso amigo aqui em Santana, rapaz, tá aí, tá vendo aí? Isso. Vamos dar início à A sessão. Vitória Alzeni, né? A Vitória Zeni é uma das advogadas do. Isso. Bom dia a todos. Cumprimento inicialmente o desembargador Edivaldo Pereira de Moura, o desembargador Joaquim Santana, convocado para essa sessão, os senhores advogados aqui presentes, procurador do Estado, doutor Saúl, a doutora Vitória, a doutora Terezinha Borges Moura Campos, ilustre procuradora de Justiça, senhores advogados aqui presentes. Então, declaro aberta a sessão da 5ª Câmara de Direito Público, no dia 18 de julho de 2023. Não. Peço à senhora secretária que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Cumprimento o excelentíssimo desembargador Sebastião Martins, presidente desta Câmara, os excelentíssimos desembargadores Edivaldo Moura, Joaquim Santana. Já aproveito a oportunidade para agradecer a sua vinda, para colaborar conosco nesta manhã. A nobre representante do Ministério Público, doutora Terezinha Borges Campos, e todos os demais presentes na pessoa do doutor Saúl Emanuel, procurador do Estado. Faço a leitura da ata da sessão anterior, ata de julgamento da sessão ordinária da 5ª Câmara de Direito Público, em formato de videoconferência, realizada no dia 11 de julho e publicada no Diário da Justiça de número 9.629. E até a presente data não foi impugnada. Com a palavra, excelentíssimo desembargador Sebastião Martins. Em discussão a ata. Não havendo impugnação, declaro aprovada. Desembargador, inicie... Perdão, desembargador, interrompi aí Vossa Excelência. Pois não. Inicie pelo processo de número 5, que é da doutora Vitória, porque nos demais, em todos eles, o Estado do Piauí vai fazer sustentação oral. Ok. 5. Então, processo número 5 é um agravo interno cível, processo número 075-9408-34-2022, agravante município de Campo Alegre do Fidalgo, pela Procuradoria-Geral do município, advogado Elcio de Almeida Oliveira Souza e outro. O agravado aqui é o Ministério Público, relator o desembargador Edivaldo Pereira de Moura, a quem eu passo a palavra. O relatório no sistema, senhor presidente. O relatório está no sistema, com a palavra, então, a doutora advogada. Bom dia, excelentíssimos desembargadores. Satisfação, cumprimento a todos, representante do Ministério Público, demais servidores, a todos um bom dia. Como relatado, os autos tratam-se de um agravo interno nos autos de um pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, que foi ajuizado pelo município de Campo Alegre contra uma sentença prolatada pela Vara Única da Comarca de São João do Piauí, nos autos de uma ação civil pública. No bojo dessa ação civil pública, dessa ação originária, foi aduzido que o município de Campo Alegre, de Fidalgo, não possuía um estabelecimento público para o abate dos animais, condizente com as normas regulamentadoras. E nos autos do processo originário, o eminente juiz de piso proferiu sentença concedendo a segurança pleiteada pelo Ministério Público e condenando o município nos moldes requeridos pelo Ministério Público, determinando algumas obrigações de fazer. Dentre elas, a adoção imediata e ininterrupta de implementação e fiscalização, o encaminhamento de projetos de leis à Câmara Municipal para fins de criação e instalação de sistemas de inspeção sanitária, determinação para que o requerido solicite à Câmara Municipal a abertura de crédito especial para complementar, finalizar a reforma do matadouro. Tudo isso no prazo de 120 dias úteis para o município realizar. No bojo do pedido de concessão de efeito suspensivo, o efeito suspensivo foi negado, entendendo-se que o valor da construção do matadouro em questão não se mostraria incompatível com o orçamento anual do município de Campo Alegre. Todavia, data vênia, é necessário trazer à baila a realidade financeira do município de Campo Alegre do Fidalgo, principalmente considerando o retrato do município, que é um município de pequeno porte, que não cuida de um orçamento próprio suficiente para ele sozinho arcar com esse crédito especial. Sendo pertinente, desembargadores, eu realçar que o matadouro público do município, que se encontra atualmente lá, ele foi construído com um convênio estadual e foi dado início pela gestão passada e não foi complementada a sua reforma, tendo em vista a finalização do convênio estadual.
Então, dessa forma, resta comprovado a inviabilidade financeira do Executivo Municipal em cumprir com essa decisão de forma imediata, em um prazo apenas de 120 dias. Pois o município não existe na sua receita ordinária orçamento suficiente para realizar ou finalizar essa obra pública em questão. Além disso, desembargadores, destaco que o núcleo dos direitos fundamentais, a saúde, a proteção ao meio ambiente, equilibrado, não inclui a condenação a uma obrigação de fazer, principalmente concernente à reforma e à construção do matadouro público. Dito isso, desembargadores, para concluir minha sustentação, destaco que a condenação do município foi determinando 4 obrigações de fazer. O município, em relação às implementações de legislações sanitárias, já cumpriu todas, ficando em aberto apenas essa situação da questão da abertura de crédito especial para concluir a reforma do matadouro. Demonstrando, então, que o município de Campo Alegre não se furta na sua obrigação de realizar as medidas sanitárias devidas, uma vez que ele já realizou a implementação do Programa de Combate à Repressão aos Matadouros Clandestinos, bem como já realizou a criação e a instalação do Sistema de Inspeção Municipal. Sendo assim, denota-se que o pleito municipal em questão é tão somente devido à incapacidade financeira imediata, no prazo de 120 dias, do município de cumprir com essa abertura de crédito especial, com a finalidade da realização da conclusão da obra do matadouro público. Tudo isso no prazo exíguo de 120 dias. Ante todo arrazoado, desembargadores, em especial o desembargador relator, requer que seja reformada a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ativo pretendido pelo município agravante, sendo julgado procedente o presente pedido no agravo interno. Obrigada, desembargadores. Com a palavra o relator para o voto. Desembargador presidente, cumprimento Vossa Excelência, a sua pessoa, desembargador Joaquim Santana, nosso Saúl, doutor Saúl, nossa procuradora, Terezinha Moura Borges, nossa secretária e a própria advogada que acaba de se manifestar. Agravo interno cível, apelação cível, decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado na tutela cautelar antecedente. Sentença que concede tutela de urgência, ausência dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo, inteligência do artigo 1012 do Código de Processo Civil. Em caso, o agravante busca a concessão da atribuição de efeito suspensivo à apelação, visando obstar a execução imediata da sentença que determinou a obrigação de fazer referente à execução de obra pública do matadouro do município. O caso, sob apreciação, se amolda à hipótese descrita no artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 5º do Código de Processo Civil, pois houve concessão de tutela de urgência na sentença, situação em que a apelação é recebida tão somente no efeito devolutivo. Outro sim, não estão configurados os requisitos da probabilidade de provimento do recurso ou do risco de dano grave ou de difícil reparação a exigir a atribuição do pleiteado efeito suspensivo, pois apesar de o município agravante sustentar que o cumprimento imediato da sentença provocará grave lesão à ordem e à economia pública, não comprovou concretamente que a execução da obra aplicada causará prejuízo ao ente público. Lado outro, a falta do estabelecimento adequado para o abate dos animais causa danos irreparáveis ao meio ambiente e à saúde públicas, em afronta ao princípio da dignidade humana,
de forma que a realização dos direitos fundamentais não pode ter como obstáculo o argumento abstrato da reserva do possível, se a real demonstração de dano à economia do município. Por fim, verificou-se que o valor da construção do matadouro em questão, cuja obra encontra-se inacabada, não se mostra incompatível com o orçamento anual do município de Campo Alegre do Fidalgo. E, como se trata de ação originária proposta em 2018, a edilidade poderia ter buscado a inclusão da construção do matadouro no orçamento público. Por isso, eu estou mantendo a decisão recorrida, que nega efeito suspensivo à apelação. Agravo interno, que eu conheço, e nego o provimento. Embargador Sebastião, embargador Joaquim Santana. Eu acompanho o voto do eminente relator e colho o voto do desembargador Joaquim Santana. O relator negou o provimento ao agravo. Eu acompanho o relator, todo o interesse. Certo. Proclamo o resultado. Resolveu o tribunal, a unanimidade, nos termos do voto relator, conhecer e negar provimento ao agravo interno. Até a próxima, doutora. Processo número 1 agora, desembargador Sebastião. Nós podemos seguir a ordem, entendendo que o Estado do Piauí vai fazer sustentação em todos. Podemos sim. Pode fazer o pregão, então. Faça o pregão, pela ordem. Processo número 1 é agravo de instrumento, 0756-801-2022.2022, origem Teresina, 4ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública, agravante Estado do Piauí, Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, agravado comercial, ACLA, Comércio e Representações, LTDA, ME, sem advogado cadastrado, e Vossa Excelência, o relator, desembargador Edivaldo Moura. Doutor Saul vai fazer sustentação em todos. Relatório do sistema. Ative o seu microfone, doutor Saul, por favor. Ative o microfone. Bom dia a todos. Na realidade, quanto a este primeiro processo, aqui houve um erro de minha parte na indicação, no apontamento desse processo. Neste eu não sustentarei, porque se trata de processo da tributária, é de outro núcleo da Procuradoria. Ok. Já que já foi apregoado, desembargador Edivaldo Moura, Vossa Excelência pode votar pela ementa. É o número 1, né? Isso, número 1. Juízo de admissibilidade. Presente os pressupostos gerais de admissibilidade recursal e cumpridos os requisitos estabelecidos pelo artigo 1015 e seguinte do Código de Processo Civil, eu conheço do agravo de instrumento interposto. Mérito. De início, faz-se necessário destacar a natureza segundo eventos litis do recurso de agravo de instrumento, no sentido de que o seu objeto de apreciação deve limitar-se ao conteúdo da decisão guerreada, sem qualquer incursão nos demais pontos relacionados ao mérito da causa, sob pena de supressão da instância íncita ao primeiro grau. Assim, por não comportar a ampla devolutividade da matéria sob litígio, no caso em apreço, resta inviável qualquer análise sobre o método da ação de origem. No caso concreto, portanto, esta decisão deve limitar-se à verificação do acerto da decisão que denegou a solicitação de informes do executado junto à Receita Federal, via sistema Infojude, à medida em que não teriam sido esgotados os meios de localização do devedor e ou de seus bens. Conforme já mencionei em decisão anterior, entendo que os sistemas informatizados foram colocados à disposição do Judiciário como forma de melhor instrumentalizar a realização da penhória ou a busca de bens do devedor, coadunando-se com os princípios da celeridade, efetividade da prestação jurisdicional, não se mostrando, pois, necessário o esgotamento de todos os meios extrajudiciais colocados à disposição do exequente
para a utilização do sistema Renajude e Infoajude. Inclusive, com relação ao tema, o STJ, por ocasião do julgamento do recurso especial 1187-765 do Pará, de que foi relator o ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a utilização do sistema Bacenjude no período posterior à vocatio legis da Lei 11.382, prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras. Tal entendimento tem sido estendido também à utilização do sistema Infoajude. Confira-se. Aí eu tenho aqui uma decisão do ministro Mauro Campbell, realmente sufragando esse mesmo entendimento, de 19/4/2016. Uma outra decisão também da lavra do ministro Mauro Campbell Marques, segunda turma, julgada em 12/3/2019. Consoante a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da lei tal, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do sistema Bacenjude, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligência por parte da exequente para a localização de bens do devedor. Mais uma outra decisão com o mesmo fundamento do ministro Luiz Fux, do Supremo, processo civil, execução, sistema Infoajude, esgotamento de diligência, desnecessidade, com a entrada em vigor da Lei 11.382 e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução para prestigiar a efetividade da execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacenjude, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. Atualmente, a questão se encontra pacificada nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do recurso especial 1112-943 do Maranhão, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial 1184-795 do Pará, de relatoria do ministro Luiz Fux, processado sob o risco dos recursos repetitivos, firmou que a utilização do sistema Bacenjude no período posterior à vocatio legis da Lei 11.382 prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósito ou aplicações financeiras. O STJ posicionou-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjude deve ser aplicado ao Renajude e ao Infoajude, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido, tem mais outras decisões aqui. Tem uma decisão aqui do ministro Herman Benjamin. Por isso, eu estou, desembargador Joaquim Santana, desembargador Sebastião Martins, eu estou conhecendo e provendo esse recurso. Eu acompanho o voto do relator, desembargador Joaquim. De acordo com o relator. Então, resolveu o tribunal, a unanimidade, nos termos do voto do relator, conhecer e dar provimento ao recurso ao agravo de instrumento. Já gravou a entrevista. Processo número 2. 0015
315-25.2004 é uma apelação cível, Teresina, segunda Vara dos Feitos da Fazenda Pública, apelante Fundação Piauí Previdência, Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, apelada Nazília Marques da Silva Neta, advogado Carlos Eduardo dos Anjos Silva, Vossa Excelência também é o relator, desembargador Edivaldo Moura, e o doutor Saul Emanuel está com a palavra. Relator do sistema. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria de dirigir meus cumprimentos aos excelentíssimos senhores desembargadores Sebastião Ribeiro Martins, Edivaldo Pereira de Moura, Joaquim Dias de Santana Filho, a excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, doutora Terezinha de Jesus, e a todos os demais presentes, na pessoa da doutora Vanessa. O presente recurso tem por objetivo a reforma de uma sentença que condenou a Fundação Piauí Previdência ao pagamento de pensão por morte à parte autora, que afirma ter mantido uma união estável com o instituidor da pensão, o falecido servidor público do Estado do Piauí. Administrativamente, esse benefício previdenciário foi indeferido porque da própria documentação com que a parte autora instruiu o requerimento administrativo, podia-se verificar a existência de uma divergência entre os endereços dos domicílios da requerente e do instituidor da pensão, o que indicava a inexistência de uma coabitação e, portanto, sugeria que ou nunca houve uma união estável entre as partes, ou se ela existiu em algum momento, ela se desfez, essa situação se dissolveu antes do falecimento do servidor público, que é precisamente a data que rege as regras aplicáveis à concessão ou não do benefício previdenciário. Ao propor a ação judicial, a parte autora afirma que essa união estável existiu e que a maior prova da existência dessa união estável seria o nascimento de uma filha comum do servidor falecido e dela própria. O Estado do Piauí, por sua vez, argumenta que a existência de uma filha comum não é suficiente para a existência de uma união estável. Evidentemente, a união estável pressupõe que o casal tenha uma vida em comum e que, apesar de não ter sido realizado o casamento, nem observadas as formalidades próprias desse contrato, dessa instituição, há uma vida em comum tendente à constituição de família, o que não necessariamente se perfaz apenas pela concepção de um filho em comum. É perfeitamente possível que ocorra o nascimento de um filho comum sem que as partes estejam realmente em um tipo de convívio que possa ser caracterizado como união estável. Além disso, o Estado do Piauí recorda esse elemento probatório que já vem desde o processo administrativo, né? Há indícios de que não havia coabitação, pelo menos não à época do óbito, segundo os documentos apresentados pela própria parte autora. E, finalmente, o Estado do Piauí chamou atenção ainda para o fato de que a própria declaração do falecimento do servidor público não foi realizada pela alegada companheira, né, pela parte autora. Apesar desses argumentos, o juiz de primeira instância julgou procedente e condenou a Fundação Piauí Previdência ao pagamento da pensão por morte à parte autora, né? No entanto, o Estado do Piauí devolve todos esses fundamentos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Com efeito, na realidade, seria necessário, para a concessão da pensão por morte, uma de duas opções.
no que tange à configuração de união estável. Ou que houvesse prova da configuração dessa união estável e da sua manutenção à época do óbito, situação em que a prova da dependência econômica até poderia ser dispensada, considerando que o Supremo Tribunal Federal equipara a situação do companheiro em união estável à situação do cônjuge, e aí, nesse caso, a dependência econômica seria, por lei, presumida, ou na hipótese de ter havido realmente a dissolução dessa união estável, seria necessário que houvesse prova de dependência econômica, ou seja, seria necessário que este servidor público, ainda que não estivesse em união estável, mas efetuasse um pagamento de pensão alimentícia a essa ex-companheira. Mas nenhuma das duas situações ficaram provadas. A primeira, da união estável, não está provada por três circunstâncias. Os documentos por ela própria apresentados indicavam não existir coabitação. 2, ela não se encontrava inscrita, não se encontrava registrada nos assentamentos funcionais do servidor como dependente para fins previdenciários. E 3, ela não conseguiu fazer prova por outros meios de que aquela união estável realmente havia se configurado, né, para além da concepção da filha em comum, né? E, finalmente, com relação à dependência econômica, na hipótese de se tratar de uma união estável que havia se dissolvido, também não houve prova de que houvesse o pagamento de uma pensão alimentícia ou de qualquer tipo de auxílio por parte do servidor falecido. Então, se não há prova contundente da existência dessa união estável e não há prova dessa dependência econômica, então, realmente, nem se pode conceder o benefício previdenciário com a presunção de dependência econômica e nem se pode conceder o benefício previdenciário a quem não seja cônjuge nem companheiro, mas tivesse essa dependência econômica comprovada, né? É importante ressaltar, finalmente, que nos assentamentos funcionais do servidor constava, sim, como dependente previdenciária, a filha que ele teve com essa autora, ora apelada. Então, ele teve o cuidado de inscrever, de registrar nos seus assentamentos funcionais como sua dependente a filha que teve com aquela mulher, mas não adotou a mesma postura em relação a ela própria, a mãe daquela criança, né? O que está a sugerir a inexistência dessa união estável. Do contrário, ele a teria inscrito nos seus assentamentos funcionais como companheira, uma vez que a união estável já há muitos anos, admitida como uma das modalidades familiares no ordenamento jurídico brasileiro. Então, por todos esses fundamentos, pede-se que o apelo seja provido para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Muito obrigado. Com a palavra o relator. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso. E é exatamente o que eu estou fazendo. Eu estou conhecendo e negando o provimento a este recurso. Conforme relatado, o objetivo da ação é ver reconhecido em favor da recorrida o direito de recebimento da pensão por morte de João Batista Ribeiro Sampaio, com quem vivia em união estável. Administrativamente, o pedido foi negado com base em ausência de provas da existência de tal união e o recurso fundamenta-se no mesmo argumento. Entendo que não merece acolhida e resignação da recorrente. A realização do procedimento de justificação é apenas um dos meios que a apelada teria de provar
sua condição de companheira do falecido, não desconstituindo os documentos juntados aos autos, que demonstram que a existência da constância da convivência entre a apelada e o decújo por 9 anos, bem como a dependência financeira daquela, o que evidencia a necessidade do recebimento da pensão por morte. Ainda assim, vê-se que, diferente do que se sustenta nas razões recursais, houve justificação judicial da existência de uma união entre o falecido e a apelada, que tramitou na comarca de Nossa Senhora dos Remédios a sentença de procedência, reconhecendo tanto a existência da convivência marital quanto a dependência econômica, encontra-se em ID 90.21.416, página 40. Portanto, o argumento de que não restaram comprovadas a convivência estável e a dependência econômica não merece acolhida, porque já reconhecida judicialmente. Além disso, a própria exigência legal de tais requisitos vem sendo abrandada pela jurisprudência, amoldando-se a sua verdadeira finalidade. O amparo da pessoa com a qual o servidor manteve convívio, de forma que possa ser revertido o fruto das contribuições previdenciárias. Inclusive, a Constituição Federal de 1988, atenta ao desenvolvimento da estrutura da sociedade brasileira, dispõe: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. No mais, e na mesma linha de garantia trazida pelo nosso ordenamento jurídico, o STJ tem entendido que, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano previdenciário, a companheira faz jus ao recebimento da pensão por morte. É o que eu vejo em decisão do STJ da lavra do ministro Paulo de Tasso Sanseverino, terceira turma, julgada em 12 de 4 de 2021. No mesmo sentido, e em caso semelhante ao concreto, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Apelação: pensão por morte, união estável comprovada, sentença mantida. Trata-se de apelação interposta pela Fundação Piauí Previdência em face de sentença proferida nos autos da ação número tal, que a apelada propôs em face do apelante, visando a concessão de pensão por morte, bem como o pagamento do retroativo desde a data do requerimento administrativo em 14 de setembro de 2017, no processo número tal. O juiz Acó proferiu sentença julgando procedentes os pedidos da autora, determinando à Fundação Piauí Previdência que implante e pague pensão por morte em favor da autora. A Fundação Piauí Previdência interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença Acó, reforçando-se a sentença apelada e julgada a demanda improcedente. Julgada a demanda improcedente. Julgando a demanda improcedente. Está aqui meio. Recurso conhecido é uma outra edição do Tribunal de Justiça de Piauí, da relatoria da desembargadora Eulália Maria Ribeiro Gonçalves, julgada em
em 14 de maio de 2021. Uma outra decisão, no mesmo sentido, do colega Otomário José Lustosa Torre, né? Data do julgamento, 27 de nove de 2017. 17, né? Em que ele retrata apelação civil, administrativa, pensão por morte, regime próprio da Previdência, qualidade de segurado do servidor público, companheira, prova documental, procedência, sentença mantida. Para obtenção do benefício de pensão por morte, é necessária a comprovação do óbito, a qualidade de segurado do instituidor e a condição de dependente do beneficiário. Configura-se a união estável com a convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição da família. Comprovado o óbito, a qualidade de segurado instituidor da pensão, bem como a condição de companheira ao tempo do óbito, deve ser reconhecido o direito à pensão por morte, na qualidade de dependente previdenciária. A decisão é de 27 de nove de 2017. Por fim, em caso, não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2º, dos artigos 2º, 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A, e artigo 169 da Constituição Federal. Diante de tanta complexidade existente na pós-modernidade, não se pode permitir que a administração pública atue sem qualquer controle. Por isso, chama-se o Poder Judiciário para que efetive a análise dos aspectos legais do ato administrativo, considerando a lei e os princípios constitucionais que norteiam a atuação da administração pública. Aliás, tal possibilidade está esculpida no artigo 5º da Constituição Federal, onde, em seu inciso 35, dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, exceto que cada poder tem a sua área de atuação exclusiva e, por isso, o controle judicial dos atos administrativos deve se processar sem que haja intervenção indevida, sob pena de se comprometer a harmonia entre os poderes. Porém, o princípio da separação de poderes e da inafastabilidade da tutela jurisdicional são compatíveis quando observados os princípios constitucionais, especialmente o sistema de freios e contrapesos. Assim, os atos administrativos, independentemente de sua natureza, não fogem do controle jurisdicional. Durante muitos anos, no direito brasileiro vigorava o entendimento da impossibilidade de revisão judicial da atividade administrativa. O controle judicial dos atos da administração não era realizado, fundado na justificativa da discricionariedade administrativa. Esta posição, que vigorou em nosso país de forma inconteste, ainda encontra seguidores, embora tenha sido superada por, no mínimo, 3 motivos. Primeiramente, está a impossibilidade de revisão dos atos administrativos por parte do judiciário, que é doutrina transposta do direito francês, no qual existe uma especificidade conhecida como contencioso administrativo, que no direito brasileiro não encontra similar. O segundo motivo reside na teoria transposta do direito alemão, em que os direitos sociais são comandos endereçados ao legislativo e administrativo, não cabendo ao judiciário este controle. Na Alemanha, tais poderes realmente levam a sério a implementação dessas políticas públicas, sem que seja necessária a interferência do judiciário. Por fim,
O terceiro aspecto a ser considerado é que, no Estado Democrático de Direito, a escolha do administrador está vinculada aos preceitos constitucionais, em especial pela pauta dos direitos fundamentais. O Poder Judiciário, quando toma esta decisão, não pode cair na casuística, autorizando ou negando todas as pretensões que lhe vêm a julgamento, sem considerar os dispositivos orçamentários, mas deve buscar a solução adequada constitucionalmente. E aí reside a questão. Assim, o controle judicial dos atos administrativos, especialmente quando eivados de ilegalidade, não fere de forma alguma o princípio da separação de poderes. Acerca do argumento de que não é possível a concessão de liminar no caso concreto, há de se levar em conta que tal argumento sequer merece ser conhecido, tendo em vista o princípio da dialeticidade e o conteúdo da própria decisão impugnada. Quanto aos honorários sucumbenciais, há permissão expressa do artigo 85 do Código de Processo Civil, no que tange às causas procedentes contra a Fazenda Pública. A sentença condenará o vencido, diz o artigo 85, a pagar honorários ao advogado do vencedor. Parágrafo 3º. Nas comarcas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos 1 a 4 do parágrafo 2º e os seguintes percentuais. O mesmo artigo, do parágrafo 11, dispõe que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos parágrafos 2º a 6º, sendo vedada ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os limites, os respectivos limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º para a fase de conhecimento. Como se vê, mencionado dispositivo deixa claro que o trabalho extra desenvolvido pelo advogado na fase recursal merece ser remunerado, mas a finalidade do dispositivo não se limita ao trabalho excedente. A majoração também deve servir para se evitar recursos protelatórios, conforme ensina Nelson Neri Júnior e Rosa Maria de Andrade Neri. A intenção do legislador, ao criar a verba honorária em sede recursal, foi a de evitar recursos abusivos, mesmo havendo já multa em razão da litigância de má-fé e pela interposição de embargo de declaração protelatória. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios, mesmo em caso de ausência de contrarrazões, por representar medida de desestímulo à litigância procrastinatória. E o STJ também firmou entendimento similar. O parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase do recurso, a inibir recursos provenientes de decisões condenatórias antecedentes. Ministro Otávio Noronha, do STJ, recurso 196, 789, Mato Grosso. Portanto, levando em consideração principalmente o montante do valor pretendido na demanda, elevo os honorários advocatícios ao montante de 15% sobre o valor atualizado da condenação, mesmo porque o valor fixado na sentença não fora exorbitante e baseou-se nos parâmetros legais para a determinação.
Assim, diante de todo exposto, conheço do presente recurso para negar-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença recorrida e majorando os honorários advocatícios em favor da parte recorrida, imputando-se em 15% o valor da condenação. É como eu julgo, desembargador presidente. Nesse caso também, no caso concreto, além de um filho em comum, houve prévia justificação judicial dessa convivência marital, de modo que eu acompanho o voto do eminente relator. Desembargador Joaquim. Eu também acompanho o relator e aproveito a oportunidade para cumprimentar o doutor Saulo Pereira Alves. Eu proclamo o resultado. Resolveu o tribunal, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conhecer e negar provimento à apelação da Fundação Piauí Previdência. Vou apregoar agora os dois processos juntos, doutor Saul pediu, eu acredito que seja a mesma matéria, né, doutor Saul? Verse sobre a mesma matéria, processos de número 3 e 4. O 3, 0800, 440, o número 7 também, terminei por verificar aqui o número 7 também, parece que termina sendo certo. A mesma matéria. O de número 3 é o 0800, 440-51.2021, apelação civil, Piripiri, terceira vara, apelante, Arapora Cordeiro de Almeida Monteiro Alves, advogado Fábio da Silva Lima, apelado do Estado do Piauí, Procuradoria-Geral do Estado do Piauí. Processo de número 4 é o 0815-801-49.2019, são apelações cíveis. Teresina, segunda vara dos feitos da Fazenda Pública. Apelante apelado Robert de Carvalho, advogado Henriol Gomes Freitas, apelantes apelados Estado do Piauí e outra Procuradoria-Geral do Estado do Piauí. E o processo de número 6, todos de relatoria do desembargador Edivaldo Moura. 0759-370-22. Ponto 2022 é um agravo de instrumento, Teresina, segunda vara dos feitos da Fazenda Pública, Fundação Piauí Previdência, Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, agravada Vanira História de Moura, advogado Edivan Sampaio Ribeiro e outro, e o relator também é Vossa Excelência, desembargador Edivaldo Moura. Estão apregoados os processos de número 3, 4 e 6. Vossa Excelência está com a palavra, desembargador. Doutor Saul vai fazer a sustentação oral dos três, nos três processos. Relatório está no sistema. Excelentíssimos senhores julgadores, os três processos tratam da mesma matéria de fundo, que é uma matéria relativamente singela e a respeito da qual há julgados recentes da Colegiada Quinta Câmara de Direito Público, muitos, inclusive, do excelentíssimo senhor desembargador Edivaldo Pereira de Moura, relator desses três processos, em favor da tese sustentada pelo Estado do Piauí. Aqui são duas servidoras da Secretaria de Fazenda, no caso do processo 3 e 7, e um policial militar aposentado, no caso do processo 4, mas a matéria é a mesma. Todos pretendem que seja incluído na base de cálculo da gratificação natalina, né, e do terço adicional de férias, parcelas que não integram a remuneração de modo permanente. E eles desenvolvem uma argumentação que simplesmente distingue entre o que seja verba remuneratória e verba indenizatória. Mas, atentando para o dispositivo o dispositivo legal, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí, que, naturalmente, regulamenta a Constituição Federal, onde estão previstos, né, na qual estão consagrados essas duas parcelas, tanto o 13º como o adicional de um terço de férias, trata de maneira mais sofisticada a respeito do que seja remuneração, distinguindo entre parcelas permanentes e parcelas que são eventuais. Então, é preciso, peço licença para citar rapidamente os artigos 40 e 41 da Lei Complementar 13 de 94, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí.
O artigo 40 define vencimento, né, como a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei, que seria a parcela principal. E remuneração. Remuneração realmente é mais amplo. Então, diz o artigo 41, remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido de quê? Das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. E o parágrafo 3º deste artigo 41 é ainda mais explícito para dizer que o que não compõe a remuneração. Se só o que compõe a remuneração é o vencimento mais as vantagens pecuniárias permanentes. Então, como uma consequência disso, não compõe a remuneração, diz o parágrafo 3º. Não compõe a remuneração para efeito de cálculo de qualquer outra vantagem ou para concessão de licença ou afastamento, as verbas de natureza indenizatória, tais como diária, ajuda de custo, ajuda de transporte, auxílio de alimentação, vale transporte adicional noturno, a gratificação pela prestação de serviço extraordinário ou qualquer outra vantagem condicionada à efetiva prestação do serviço. Então, no caso das servidoras aqui da Secretaria de Fazenda, elas estão reclamando que a gratificação por incremento de arrecadação, chamada GIA, não está incluída na base de cálculo do 13º do adicional de férias. Mas elas não devem ser acrescidas. Por quê? Porque elas não integram a remuneração. Porque é uma vantagem condicionada à efetiva prestação de serviço. Portanto, é aquele tipo de verba que se chama propter laborem, ou seja, o sujeito só recebe na medida em que tiver realmente prestado o serviço, ou no caso da GIA, se ele tiver realmente alcançado o resultado daquele serviço, que é um incremento de arrecadação. Então, o sujeito tem direito a receber a GIA, e não estamos discutindo aqui efeitos previdenciários, porque tem essa discussão que foi resolvida pela 5ª Câmara de Direito Público em sentido contrário à tese do Estado. Mas aqui não é o caso de verbo previdenciário, aqui não é efeitos previdenciários, para pensão por morte, para aposentadoria, não é isso. Aqui é 13º, enquanto o servidor está na atividade, ele quer que o 13º dele aumente, ele quer que o adicional de 1/3 de férias dele aumente, em razão do pagamento da GIA. Então, seria o artigo 41, parágrafo 3º, que esclarece a questão. Não é para incluir. Por quê? Porque é uma vantagem condicionada à efetiva prestação de serviço que não compõe a remuneração. E a remuneração é que é a base de cálculo dessas verbas. A mesma solução vale para o policial militar. Ele está aposentado, apesar de aposentado, incorporou uma série de vantagens, mas essas vantagens todas, como, por exemplo, adicional noturno, tudo isso, ou são verbas indenizatórias, propriamente indenizatórias, ou são vantagens condicionadas à efetiva prestação de serviço e que foram, por suscetibilidades, ações judiciais ou outros entendimentos, terminaram por ser incorporados ao benefício previdenciário dele. Mas não compõe rigorosamente a remuneração nos termos do artigo 41, parágrafo 3º do Estatuto dos Servidores Civis do Estado. Então, pede-se que, em todos esses casos, o apelo dos servidores seja desprovido. Muito obrigado. Com a palavra, relator. Eu estou um pouco misturado aqui, por isso eu vou fazer a leitura apenas da emenda para apelação cível, é o tópico, o processo número 3, né? Apelação está exatamente no... Onde é que está aí? Esses três que ele fez. Sim, foi. Então, você vai ler um por um. Então, apelação cível. Processo civil e direito administrativo, constitucional. Ação sobre cálculo de 13º e 10º constitucional de férias. Prescrição de fundo de direito, afastada. Inclusão de gratificação de incremento de arrecadação e abono de permanência. 5 e 6. Mas eu estou lendo, estou julgando, lendo a emenda de cada uma dessas. Abono de permanência na base de cálculo. Gratificação variável e condicionada à efetiva prestação de serviço.
não inclusa no conceito de remuneração, abono de permanência já incluso, recurso não provido. A pretensão, tópico 1, a pretensão se refere a uma relação de trato sucessivo que visa a percepção anual de valor que reputa correto, referente ao 13º salário e ao texto constitucional. Assim, a violação persiste a cada ano em que o direito pretendido é negado, afastada a prescrição do fundo de direito, afastada a pretensão do fundo de direito. Tópico 2. A apelante requer que o 13º salário e o texto constitucional de férias sejam calculados com base na remuneração integral da servidora, incluindo-se a gratificação de incremento da arrecadação, GIA, e o abono de permanência. Tópico 3º. Ocorre que a gratificação de incremento da arrecadação se subdivide em duas partes. GIA metas, que é devida quando o serviço atinge metas previamente definidas, e GIA devida conforme o efetivo incremento da arrecadação, calculada conforme a diferença entre o valor arrecadado de impostos no mês de referência e no mesmo mês de exercício anterior, descontada a inflação oficial do período. Desta forma, trata-se de gratificação condicionada ao efetivo exercício laboral, expressamente afastada do conceito de remuneração e, por conseguinte, do cálculo do 13º salário e texto constitucional de férias pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí. Tópico 4. Por sua vez, o abono de permanência é uma vantagem paga ao servidor que, apesar de cumprir os requisitos de aposentadoria voluntária, opta por continuar exercendo a atividade laboral, por ser vantagem paga em caráter permanente, incorporando-se à remuneração do servidor, possui natureza remuneratória, devendo, pois, ser calculada na base de cálculo do 13º e do abono de férias. A temática elementar comprova que o 13º e o texto constitucional de férias da apelante utilizam na base de cálculo as GIA-metas, bem como consta no contra-cheque a incidência do abono de permanência. Dessa forma, enganosa e descabida a alegação da parte autora de que tem recebido 13º e texto de férias com valor equiparado apenas ao vencimento básico. Recurso que conheço e a que nego provimento, desembargador Sebastião Martins. Esse aqui, né? Isso. O quarto... Então, está bem mastigado aqui, né? Processo civil, direito administrativo, apelação civil, impugnação da gratuidade da justiça, provimento do apelo do Estado para afastar a gratuidade, rendimento muito acima da média e ausência de documentação para comprovar a hipossuficiência. Tópico 1. O pagamento de custas a quem pode pagar garante que o judiciário não seja utilizado para demandas aventureiras, ao passo em que conceder gratuidade a quem dispõe de recursos suficientes encarece o acesso à justiça para todos que dela precisam se recorrer. Pedido de gratuidade judiciária deveria ter sido instruído com elementos probatórios suficientes a demonstrar a impossibilidade financeira dos recorridos em arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, ônus que este não se desincumbiu. Apelo do Estado provido. Agravo de instrumento em mandado de segurança, o processo número 6. Matéria previdenciária, restabelecimento de pensão por morte, tutela provisória de urgência contra a fazenda pública, possibilidade, legitimidade da Fundprev, requisitos atendidos, manutenção da decisão agravada. Trata-se
de agravo de instrumento contra a decisão que concedeu o pedido liminar em sede de mandado de segurança para que seja restabelecida a pensão por morte anteriormente concedida. O benefício da pensão por morte não está inserido nas hipóteses impeditivas da concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública, número 729 do Supremo Tribunal Federal, jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça do Piauí. Tópico 3º. Da mesma forma, não se aplica ao caso dos autos dispostos no artigo 2º, parágrafos 2º, dos artigos 7, parágrafo 2º e 5º da Lei 12.016, porque a pretensão autoral não se refere à concessão de aumento ou à extensão de vantagens, tendo em vista que a medida de urgência foi concedida apenas para determinar a manutenção do pagamento do benefício previdenciário da impetrante. Resta patente a legitimidade passiva da Fundprev, considerando versar a demanda acerca de manutenção, restabelecimento de benefício previdenciário. O parecer lavrado pelo Tribunal de Contas do Estado, em verdade, trata de parecer sem força executória, sendo certo que a sua conclusão em nenhum momento determinou a exclusão da pensionista, mas tão somente apresentou parecer para a tomada de decisão do diretor da Fundprev, preenchidos concomitantemente os requisitos estabelecidos pelo artigo 7º, inciso 3º da Lei 12.016, quais sejam o fundo boni iuris e o periculum in mora, a decisão agravada não padece de reforma, agravo conhecido e a que se nega provimento, pagador. Debate ao voto. Bom, então vamos lá, né? Bom, o 3 e o processo número 3, Vossa Excelência negou o provimento, eu acompanho, a matéria já acompanho. O número 4, Vossa Excelência deu provimento à apelação do Estado do Piauí, e no processo número 6, negou o provimento ao agravo, né? Matéria previdenciária que não implica extensão ou aumento de benefícios. Acompanho, Vossa Excelência, nos 3 votos. Desembargador Joaquim. De acordo com o relator. Então, por unanimidade, no seu voto relator, processo número 3 foi negado provimento, conheceu e negou provimento. O número 4 conheceu e deu provimento à apelação do Estado do Piauí. E o processo número 6 conheceu e negou provimento ao agravo da Fundação Piauí Previdência. Processo de número 7, dando continuidade ao 0800-584-36.2020. Uma apelação civil, São Raimundo Nonato, segunda vara, apelante do Estado do Piauí, Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, apelada Joana Ribeiro de Almeida, advogado Fábio da Silva Lima, e Vossa Excelência é o relator desembargador Sebastião Martins. E o Saulo também vai sustentar nesse. O desembargador Pedro não está muito satisfeito, não, né? Ele está de férias. O processo número 7, o relatório está no sistema, desembargador. Excelentíssimos senhores julgadores, quanto ao processo, eu tinha mencionado o processo número 7, que é justamente esse que foi apregoado agora, né? O de número 6 não há o menor problema, porque no de número 6, de todo modo, eu farei a observação de que, exatamente com relação à DPF 573, em que houve a modulação de efeitos, que terminou por preservar as aposentadorias que foram concedidas aos servidores ou aos respectivos pensionistas, em razão de, apesar de não serem servidores efetivos, né? Mas o Supremo preservou essas aposentadorias, não só as já concedidas, como aquelas que o forem até abril do ano que vem. Então, isso afetaria este agravo de instrumento, número 6, exatamente para o desprovimento do agravo do Estado do Piauí, em razão dessa modulação do Supremo. Mas com relação a esse número 7, o tema é justamente idêntico ao anterior, né? A base de cálculo do 13º e do adicional de 1/3 de férias, né? É exatamente a mesma matéria
é uma servidora da Secretaria de Fazenda. Gostaria também de ver incluída a Gemetas nessa base de cálculo, e a impossibilidade decorre do fato de a Gemetas ser uma vantagem condicionada à prestação de um trabalho específico. Mais do que isso, ela é condicionada à prestação desse serviço e à obtenção do seu resultado, que é o incremento na arrecadação. Então, seria o caso aqui de seguir o entendimento jurisprudencial, aliás, mesmo entendimento que acabou de ser acolhido no julgamento do processo número 3, né, para manter a sentença de improcedência, né, já que aqui seria prover o apelo do Estado do Piauí, neste caso, dar provimento ao apelo do Estado do Piauí, para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora ora apelada. Muito obrigado. Nesse caso aqui, doutor Saúl, desembargador Edivaldo Moura, eu estou adiando esse processo, vamos ficar adiando aqui, houve um equívoco aqui na redação do meu voto, eu vou adiar para apreciar melhor esse processo. Será adiado. Doutor Saulo, me deu uma explicação sobre essa questão do Supremo aí, que ele jogou para o próximo ano. Como foi isso? O julgamento. Microfone. Sem som. Está sem som. Está sem som. Perdão. Desembargador, essa que eu falei aqui que o Supremo jogou para o ano que vem, diz respeito à aposentadoria ou pensões por morte, né, de servidores que não tenham sido aprovados por concurso público. Então, são servidores não efetivos, né? Aqueles servidores que ingressaram sem concurso antes de 88, em alguns casos até... Por que até o próximo ano? Aí o Supremo, o Estado propôs uma ADPF perante o Supremo, pedindo que fosse reconhecido, declarado, que esses servidores não efetivos não poderiam se aposentar pelo regime próprio, ou seja, pelo antigo IAPEP, que atualmente é a Fundação Piauí Previdência. O Supremo julgou procedente a ação, dizendo que realmente eles não fazem parte do regime próprio. Então, teriam que se aposentar pelo INSS, que é o regime geral. Só que a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí mesmo opôs embargos de declaração, pedindo modulação de efeitos. Então, o Supremo, no julgamento dos embargos, diz realmente, se for para anular todas as aposentadorias desse pessoal que já se aposentou, o efeito seria catastrófico. Então, nós vamos manter essas aposentadorias, mesmo dos servidores não efetivos, ou seja, aqueles que não foram aprovados em concurso público, e vamos manter também aquelas aposentadorias que vierem a ser concedidas até abril de 2024. Então, isso é a DPF de número 573. Ele abriu uma oportunidade muito grande, né? Foi uma oportunidade grande, né? O governo até estava comemorando, porque isso implicaria, por assim dizer, uma diminuição do déficit da gestão da Previdência, né? Porque seria assim, seria a exclusão. O que seria excluído do regime próprio, ou seja, da Fundação Piauí Previdência? Aqueles servidores que ingressaram sem concurso público, no caso do Piauí, até 94 se admitiu, né? Aqueles que ingressaram até 1994 se veio a admitir, por um entendimento do próprio Supremo, numa medida cautelar, que depois virou súmula do TCE, súmula 5 do TCE. Então, o pessoal que entrou até 94 sem concurso, o Estado queria tirar da Fundação Piauí Previdência. O Supremo deu razão na ADPF, julgou procedente a ADPF, mas depois modulou os efeitos. Então, na prática, todas as aposentadorias já concedidas estão mantidas, que é o caso dessa senhora, do processo 6. E as que vierem até abril de 2024. Aí tem muitos processos recentes, 2022, que tratam dessa matéria. Essa data limite por que foi? Abril de 2024? Não, isso aí foi estipulado pelo próprio Supremo. Ele disse, foi um ano da data do julgamento. Mas por que foi um ano? Foi um critério arbitrário lá que eles elegeram. Bom, vamos botar um ano a partir do julgamento dos embargos, né? Os embargos de declaração foi que modularam os efeitos. Aí eles disseram, bom, a partir de um ano dessa data aqui do julgamento, ficam preservadas as aposentadorias que vierem a ser concedidas. Muito obrigado pela atenção. Imagine, eu que agradeço a Vossa Excelência. Agora o processo
Processo número 8, é o último processo da pauta, né? É uma apelação civil. Isso, desembargador. Eu faço o pregão, por favor. É o 0825, 129-37.2018, é uma apelação civil, primeira vara dos feitos da Fazenda Pública, Manuere Pacheco dos Santos é o apelante, advogados Marcelo Vitor, Coutinho, Patrício Nogueira e outro, apelado do Estado do Piauí, Procuradoria-Geral do Estado do Piauí. Nesta apelação, doutor Saulo, só para adiantar, eu estou negando provimento ao recurso, mas pode fazer a sustentação oral. Excelentíssimo desembargador relator, eu agradeço, Vossa Excelência, mas será desnecessário neste caso. Muito obrigado. Bom, então eu vou votar de forma resumida, é uma apelação civil, né? Lá da primeira vara dos feitos da Fazenda Pública. Eu vou ler apenas a ementa. Apelação civil, concurso público, irregularidades, investigação, operação Veritas, constatação de fraude no certame, anulação do certame, súmula 473 do STF, sentença mantida, recurso não provido. A administração pública tem o poder e dever de rever seus atos administrativos em invasão de legalidade. Eu invoco aqui a súmula 473 do Supremo, que diz que a administração pública pode anular seus próprios atos quando invade de qualquer vício. Também a súmula 346 do STF, no mesmo sentido, né? Que a administração pública pode sim declarar a nulidade de seus próprios atos. Inicialmente, cabe destacar que esta Corte de Justiça já entendeu em diversos julgados acerca da legalidade da anulação daquele concurso público proveniente de cargo de oficiais e soldados do Corpo de Bombeiro da Polícia Militar do Piauí, conforme relatou, inclusive, o desembargador Ilho de Almeida Souza, que eu cito aqui na ementa. E nesse concurso foi constatado fraudes e a sua respectiva anulação foi embasada nos princípios constitucionais da legalidade, na moralidade e no poder e dever da autotutela. O eventual exercício do contraditório não modificaria o cenário da nulidade absoluta ante a presença inconteste de vícios insanáveis apurados, inclusive em regular inquérito policial, na operação denominada Operação Veritas, referendados pelo poder de autotutela da administração pública, que tornou nulo todo o certame, independentemente da situação individual dos candidatos. Até aqueles que agiram corretamente foram prejudicados, mas o concurso foi nulo. E, por sua vez, esse candidato foi eliminado durante a realização do curso de formação, configurando apenas uma mera expectativa de direito à nomeação, como bem pontuado pela defesa de suas contrarrazões, apenas haveria que falar em provável direito líquido e certo se houvesse o curso de formação de soldados findado e aprovado o autor houvesse sido nomeado pelo governador do estado do Piauí. Quando o certame foi anulado, o apelante estava participando do curso de formação. Logo, não há falar em ofensa a direito individual, a nomeação. Assim, desembargador Joaquim, desembargador Edivaldo Moura, essa matéria já foi apreciada por outras câmaras deste tribunal. Eu estou conhecendo da apelação, mas para negar-lhe provimento, mantendo íntegra a sentença de primeiro grau, pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. É como voto, desembargador Edivaldo Moura. Eu acompanho o voto, Vossa Excelência, desembargador Sebastião Martins. Desembargador Joaquim Santana. De acordo com o relator. Então, resolveu o tribunal, a unanimidade, nos termos do voto relator, conhecer e negar provimento à apelação. Pronto, Vanessa. A pauta está esgotada? Esgotada, desembargador. Só o SESC. Desembargador Joaquim, muitíssimo obrigada. Olha, vou lhe fazer uma visita, que eu só lhe ligo para lhe convocar, para lhe dar trabalho. Quero comunicar aos colegas. Um abraço. Bom, desembargador Quero comunicar aos Sebastião, colegas. desembargador Edivaldo. Presidente, só um minuto. Quero comunicar aos colegas que através de corretores de imóvel, eu soube que o doutor Edivaldo Moura já alugou um apartamento na beira do Rio Tejo, em Lisboa, após a aposentadoria. Logo sabendo, quem quiser passear em Lisboa. Na beira do Rio Tejo? Do Rio Tejo? No Portugal. Lá em Lisboa? Portugal. Confirmei, então, ele está de férias, então. Um abraço. Está nem ouvindo. Tchau. Tchau. Ele está ouvindo. Tudo de bom, desembargador. Tudo de bom, doutor Saul. Um abraço. Tudo de bom. Muito obrigado a todos.